Nós sabemos que hoje em dia a informação tecnológica está disseminada em várias áreas industriais. Um produto industrial é resultado de muita pesquisa, estudo e principalmente experimentação. Agora, o que talvez você não saiba é a relação que existe entre informática, indústria e pesquisa tecnológica. Esse é o assunto do nosso programa de hoje. E para mostrar tudo isso, nós escolhemos o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, localizado em São Paulo. O IPT é uma sigla muito falada no meio industrial. Ele nasceu na passagem do século como um gabinete de resistência de materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Passados 86 anos, o IPT tem hoje aproximadamente 800 engenheiros e quase 1000 técnicos, e é um grande banco de informações tecnológicas. Nesses 86 anos, o IPT participou de grandes obras. O seu apoio técnico estava lá. Foram estradas, como as vias Anchieta e Imigrantes, hidrelétricas, como Jupiá e Itaipu, ou meios de transporte, como o metrô paulistano. Mas o apoio técnico do IPT é bem como a idade da informação. Ele não faz as coisas, mas torna possível fazê-las. E essa possibilidade pode depender de coisas abstratas, como um teste simulado da propulsão de um navio, da qualidade de um componente ferroviário ou das ideias atrás da automação industrial. Francisco, o que o IPT vem desenvolvendo em automação industrial? Nessa área da automação industrial, nós temos basicamente duas linhas de atuação. Na primeira delas, nós desenvolvemos componentes específicos para controle numérico. São componentes de alta precisão, de baixo atrito, que servem no geral para a automação industrial. Na outra linha de atuação, nós fazemos usinagem por controle numérico. Nessa área de usinagem por controle numérico, nós tentamos disseminar o uso de controle numérico para toda a indústria nacional, especificamente para pequena e média empresa. Com o controle numérico, a informática entra em ação para desenhar a peça. E a partir desse desenho, é gerada uma fita perfurada com todas as informações para a máquina de usinagem. Em seguida, a fita é acoplada a uma máquina como esta. O controle numérico faz a fresadora usinar a peça. Francisco, a gente está aqui agora nessa sala que é a área de metrologia. O que acontece aqui? Bom, depois da peça usinada na máquina de controle numérico, nós trazemos a peça para aqui e fazemos o controle dimensional dela. Ou seja, medimos as coordenadas da peça e comparamos com o desenho. Se a peça estiver de acordo com o desenho, tudo bem. Se ela estiver em desacordo com o desenho, nós modificamos o programa, levamos para a máquina de controle numérico, usinamos novamente a peça, e a trazemos de volta e fazemos o controle dimensional da peça nessa máquina. Quem viaja de trem talvez desconheça os testes que são feitos pela engenharia ferroviária. Também aí o IPT desenvolve pesquisas e testes. O conforto e a segurança de uma viagem podem depender dessa tecnologia. Este é o Centro de Desenvolvimento Ferroviário. Aqui são feitos testes que vão garantir a segurança no transporte de cargas e passageiros nas ferrovias e até nos metrôs. Jorge, que tipo de testes vocês fazem nesse laboratório? Basicamente ensaios de fadiga, ou seja, testes com peças e componentes sobre a atuação de esforços mecânicos variáveis durante a vida. Um exemplo num teste que foi realizado aqui há pouco é de junta soldada de trilhos, onde foi usado um macaco hidráulico igual a esse para simular o esforço da roda passando sobre a junta do trilho. E como são feitos esses testes? O primeiro passo é ir a campo para medir e registrar as tensões mecânicas que a peça apresenta quando sujeita aos esforços que acontecem durante a vida. Depois desses dados coletados, o que acontece? Aí entra em jogo os macacos hidráulicos como esse, que é o que vão reproduzir os esforços que atuam em campo aqui no laboratório.
E como o sistema computadorizado que vocês têm aqui auxilia nesses testes? Perfeito. Os dados gravados são lançados na memória do computador, que digitaliza o sinal, transforma em números e guarda em arquivos. Com esses números armazenados, o computador trabalha através de um pacote de programas e atua sobre o macaco hidráulico de modo que ele imprima um esforço na peça que reproduz as condições registradas medidas em campo. A vantagem desse ensaio é que você imprime a peça um desgaste intensivo. Então, o que acontece em campo durante anos, você acelera o processo aqui e faz acontecer durante dias ou semanas. E você tira conclusões sobre a vida da peça e o funcionamento bem antes do que se você tivesse que tirar conclusões em campo. Para muita gente, se existe uma coisa que dá nos nervos, é pegar um ônibus lotado. Mas esse problema já faz parte do cotidiano da população de grandes metrópoles. Também, como controlar o transporte coletivo de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre? Pois bem, essa é mais uma das preocupações do IPT. Você deve estar acostumado a ouvir a palavra sistema. É sistema de transporte, sistema de irrigação, sistema de água e esgotos. A palavra sistema já faz parte do nosso sistema de falar. Mas você sabe definir o que é um sistema? Este aquário dá uma bela imagem do que é um sistema. Podemos definir um sistema como um conjunto de elementos e as relações existentes entre eles. Nesse aquário, o sistema é mais do que a água e todos os peixes que nadam nela. É também as suas relações, o oxigênio compartilhado por todos, a competição, a luta pela sobrevivência. Um sistema envolve as partes de um todo coordenadas entre si e que funcionam de uma forma organizada. Se o quarteirão de uma cidade for o aquário, um peixe será a rede de água, outro peixe será a rede elétrica e outro ainda a rede de esgotos. Mas o importante é descobrir as suas relações. E no IPT, esse é um trabalho para a engenharia de sistemas. Para fazer face a essas questões, o nosso agrupamento vem desenvolvendo um ferramental apoiado na informática e consiste em softwares de aplicações gráficas. Este software de aplicações gráficas, ela tem a possibilidade de representar informações espaciais, como, por exemplo, a produção anual de café em determinada região, ou ainda, através de alturas de polígonos, representar índices de mortalidades associadas justamente a esses polígonos. A grande vantagem da utilização desse tipo de software consiste na possibilidade de uma melhor percepção e consequente análise de dados associados espacialmente. Para quem é obrigado a pegar um ônibus superlotado, a maior esperança é de que esse problema do sistema de transporte seja resolvido. E o Instituto de Pesquisas Tecnológicas persegue as possíveis soluções através da engenharia de transportes. Hugo, qual o trabalho que vocês desenvolvem na engenharia de transportes? Bom, basicamente, o agrupamento de engenharia de transportes do IPT tem duas áreas de atuação. Uma é o transporte regional de cargas, principalmente, e a outra tem a ver com o transporte urbano de passageiros. No caso do transporte regional de carga, o que vocês vêm fazendo? O trabalho é basicamente apoio à Secretaria de Transportes na utilização dos modelos do Sistema de Planejamento de Transporte do Estado. A gente utiliza os modelos para simular políticas de transporte, que são políticas de intervenção nos aspectos críticos do sistema de transporte do Estado, para determinar as prioridades de investimento. Hoje em dia estão sendo simuladas 3 alternativas básicas. Uma é a melhoria operacional da ferrovia, uma outra é a construção da hidrovia no sistema Tietê-Paraná e uma terceira é a recuperação das rodovias do Estado, que estão em condições precárias. Hugo, e com relação ao transporte urbano, o que o IPT vem fazendo? Bom, atualmente a gente vem desenvolvendo um sistema de informações para apoio à gerência do transporte coletivo municipal por ônibus.
Ele visa basicamente estabelecer uma rotina sistemática de coleta, processamento e uso de informação. O sistema de informação permite substituir diversas tarefas que de outra forma teriam que ser executadas manualmente e permite obter da própria impressora os principais relatórios de operação do sistema. Ele tem também as principais metodologias para determinação de tarifas e para programação dos serviços, isto é, para determinar a oferta de viagens necessária para atender a demanda. E é interessante dizer também que ele pode ser utilizado por quase todas as cidades de porte médio do estado de São Paulo. Você sabia que o IPT possui um dos poucos tanques de provas existentes no mundo? Nele, a engenharia naval faz testes de resistência à propulsão de navios. Quando o navio é lançado ao mar, ele não pode falhar. Com uma estrutura que pode corresponder a um prédio de 60 andares, tudo no navio tem que estar funcionando com uma precisão matemática. Dentro do IPT, a engenharia naval desenvolve tecnologia das mais avançadas para projetos e testes de navios, além de estruturas oceânicas, como as plataformas de petróleo. Aqui é o tanque de provas do IPT, o único do hemisfério sul. Este tanque tem 280 metros de comprimento, aproximadamente 7 metros de largura e quase 5 metros de profundidade. Antônio, qual é a importância de um tanque de provas? O tanque de provas é um laboratório que serve para testar e pesquisar estruturas que interagem com o mar ou com rios. Essas estruturas, normalmente, por exemplo, navios, são da ordem de 100 milhões de dólares. Então, por esse alto custo, vale a pena tentar o melhor possível, através de modelagem matemática ou modelagem física, como é o caso, para que o projeto saia o mais eficiente. No tanque de prova, são feitos os testes em navios e estruturas oceânicas, como as plataformas de petróleo. Os navios passam por uma série de ensaios, entre eles o de resistência. É quando são medidas as forças que o navio tem de vencer numa certa velocidade, para se determinar a potência que deve ser instalada a bordo de uma embarcação. No caso das estruturas oceânicas, a simulação durante o ensaio envolve a reprodução do que acontece em escala real. Assim, são simuladas ondas e correntezas para testar a resistência da estrutura. Com que tipo de informações vocês trabalham? Sim, normalmente a gente tem um bloco, né, um sistema físico, do qual a gente fez a semelhança física em escala reduzida. E a gente tem, então, os dados de entrada, que seriam as ondas do mar, por exemplo, no caso de uma estrutura oceânica, e os dados de saída, que seriam, por exemplo, os movimentos da embarcação ou alguns esforços. Tanto os dados de entrada como esses dados de saída, então, são digitalizados. O caminho da digitalização é o seguinte: a gente tem sensores que obedecem a sinais mecânicos. Depois, esses sinais mecânicos são transformados em sinais elétricos, são tratados, aliás, com sistemas totalmente desenvolvidos aqui dentro do IPT. Depois, após esse tratamento, então, existem fitas eletromagnéticas que depois, então, sofrem um novo tratamento e aí, posteriormente, digitalizadas para posterior análise. Você já reparou que hélice de navio é masculino? Pois é. Para gerar a potência que o teste anterior indicar, o hélice pode girar a tal velocidade que a água em contato com ele evapora. Este fenômeno de cavitação deve ser evitado. Para isso é que se conduzem testes nesse túnel. O túnel de cavitação é basicamente um anel vertical de 5 metros de quadrado, né, de lado, no qual a gente então simula escoamentos com muito mais velocidade. Escoamentos que a gente pode encontrar atrás do navio, no qual um propulsor do tipo hélice está presente. O hélice gira a uma determinada velocidade, uma velocidade altíssima, de tal forma que a pressão localizada em determinados pontos das pás dos hélices, ou do hélice, a pressão cai de tal forma que a água ali perto vaporiza. Essas bolhas, essas cavidades de cavitação são muito instáveis e podem causar a erosão de um propulsor tipo hélice. Da engenharia naval, vamos para a engenharia civil. Lá o IPT faz testes e experimentações de apoio técnico para obras como viadutos, barragens, hidrelétricas, estradas e grandes edifícios. Para isso,
são desenvolvidos e adaptados programas computacionais. Nós utilizamos esses programas computacionais para o cálculo teórico do comportamento dessas obras civis, que permite então fazer uma previsão desse comportamento. E além disso, nós usamos também o computador em sistemas de aquisição e tratamento de dados de ensaios, tanto de laboratório quanto de campo, como por exemplo ensaios de cravação de estacas, ensaios de vibração em edifícios, ensaios de comportamento de via permanente ferroviária. Martins, você falou em ensaios, mas o que são exatamente esses ensaios? Esses ensaios, eles servem para fazer uma representação física do comportamento que a gente pretende observar, tanto em situações de trabalho normal, quanto também em situações limite. Em situações limite, é possível determinar, por exemplo, cargas críticas e, através delas, avaliar quais os limites de segurança de trabalho de uma estrutura, por exemplo. A propósito, tem um ensaio aqui em andamento de arrancamento de chumbadores de expansão fixados em concreto. O que são esses chumbadores? Esses chumbadores são peças metálicas inseridas no concreto que servem para fixação ou de outras peças estruturais ou de tubulações, por exemplo. E esse ensaio que está sendo realizado agora é um ensaio que vai permitir a determinação da carga de arrancamento desse chumbador. Esse ensaio está instrumentado com sensores de força e deslocamento, cujos sinais são transmitidos por esse equipamento para o computador. No computador, esses sinais são processados, permitindo tanto gerar gráficos para relatórios, quanto dados comparativos na própria tela do computador, e todos esses dados vão servir depois para análise dos diversos ensaios e permitir, então, para um conjunto de chumbadores a determinação da sua carga crítica de arrancamento, que vai servir para avaliar os limites de segurança nos quais eles devem trabalhar. Todos os ensaios, testes, pesquisas, experiências feitas pelo IPT dão origem a um grande banco de informações tecnológicas fundamental para a indústria. O IPT pode ser chamado de uma indústria de informação. Nele são geradas informações tecnológicas. E tecnologia nada mais é do que obtenção, armazenamento e disseminação do conhecimento. A Biblioteca Central do IPT tem 80 anos e é hoje um dos mais completos acervos do Brasil nas áreas de engenharia e tecnologia industrial. Ela é a central de uma verdadeira rede que conta com 18 bibliotecas setoriais, uma rede que começa a ser informatizada. Cecília, como é o sistema de organização das informações que vocês têm aqui? Bom, o IPT possui hoje um acervo de 500 mil documentos. Esses documentos eles podem ser acessados através de um catálogo coletivo por assunto, a qual o usuário faz a pesquisa de um determinado assunto por uma palavra-chave e o documento é localizado no acervo, tanto o acervo localizado aqui no Departamento de Informações e Sistemas, como também nas 18 bibliotecas divisionais que estão distribuídas pelo campus do IPT. Vocês têm também um serviço de publicações especiais. Como é esse serviço? Bom, o IPT ele procura divulgar a capacitação técnica das suas unidades através de publicações do tipo manuais técnicos, catálogos, boletins, monografias. E essas publicações elas estão disponíveis para consulta aqui na Biblioteca Central e nas bibliotecas divisionais e também elas podem ser adquiridas no Departamento de Divulgação do IPT. O que um usuário deve fazer para ter acesso às informações? Nós poderíamos pegar como exemplo um caso recente que surgiu com a recuperação do Teatro Municipal, que é a preservação de madeiras a partir do combate ao cupim. O usuário interessado nesse assunto, ele poderá se dirigir diretamente à divisão de madeiras, onde ele receberá toda a informação necessária em termos de documentação e de capacitação técnica da divisão em responder à informação solicitada, como também ele poderá
se dirigir à Biblioteca Central e a equipe especializada de resposta a consultas técnicas se encarregará de localizar a informação dentro da instituição e transmitir para o usuário. Bom, agora que a gente já conhece como funciona esse sistema de informações, eu gostaria, doutor Henrique, que o senhor nos dissesse como e onde essas informações podem ser utilizadas. Todas as 19 divisões do IPT, organizadas de maneira técnica, usam essas informações. Tanto as divisões organizadas por disciplina do conhecimento, como Química, Metalurgia, Minas e Geologia, como aquelas organizadas para atendimento a setores industriais específicos, como papel, têxtil, couros e calçados, naval, equipamento ferroviário e assim por diante. E como é o projeto de informatização desse sistema? Cada divisão deve ter um microcomputador que funcionará como terminal, ligado a um sistema central de grande capacidade e que terá a possibilidade de conter até 2,8 gigabytes de memória, o que equivale a 6.000 livros integrais registrados na memória. Esse conhecimento, à disposição das unidades técnicas, estará também disponível para utilização pela indústria e por demais interessados, como, por exemplo, centros técnicos, universidades, federações de empresa, associações de classe, sindicatos, agências de fomento e assim por diante. E o que é que o IPT está desenvolvendo em termos de tecnologia e informática para a indústria nacional? O IPT tem uma grande experiência na área de materiais básicos para a microinformática e também no desenvolvimento de sensores e materiais para utilização em instrumentos de informática, assim como em automação industrial. Ele pretende consolidar essas áreas, desenvolvendo circuitos híbridos, materiais básicos para desenvolvimento de microeletrônica de filme espesso, aplicação em CAD e CAM através do desenvolvimento de software específico, sempre de modo a não competir com a iniciativa privada. Se a iniciativa privada, a empresa, a indústria nacional, puder desenvolver, então o IPT entrará em outras áreas. Doutor Henrique, como é a transferência dessa tecnologia? O IPT é um repositório de informações tecnológicas de grande interesse à indústria, como demonstram os mais de 20 contratos assinados nos últimos meses. Esses contratos incluem tecnologias nas áreas de microturbinas hidroelétricas, tecnologia de plataforma offshore, transformação de lodo de esgoto em fertilizante. E este último caso tem particular interesse para países como o Japão, em que o lodo tem que ser transportado por navios até o alto mar e despejado. Se aplicada essa tecnologia, ele estaria evitando um mal inútil e conseguindo um produto útil para si mesmo. E, além disto, há uma ação do IPT em termos de transferência de tecnologia em termos internacionais, tanto apoiando a empresa de engenharia brasileira, como diretamente se relacionando com países do terceiro mundo, como Quênia, Angola, Moçambique, Jamaica, Peru. E as pequenas indústrias brasileiras, elas podem recorrer ao IPT? Sem dúvida, elas não podem, mas devem. Quer dizer, o trabalho do IPT é estar à disposição da grande, da pequena e da média indústria nacional. A pequena indústria tem receio de chegar, às vezes, a uma instituição que tem a fama de uma entidade muito sofisticada. Mas o IPT é uma entidade voltada ao auxílio à indústria e ela tem gente com experiência do trato industrial e pode perfeitamente atender a pequena empresa e estar à sua disposição para que ela seja mais eficiente. Por exemplo, na área da informática, a utilização de CAD e CAM para as pequenas empresas que podem, então, otimizar o corte de tecido, o recorte de vidros ou de couros, é um exemplo disto. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua presença no programa. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado a vocês.